Este livro da lei não se apartará da tua boca, mas nele meditarás dia e noite, a fim de que possas observar e fazer de acordo com tudo o que nele está escrito. Porque então farás próspero o teu caminho e serás bem-sucedido. Não tenho eu te ordenado, vou repetir isso aqui, não tenho eu te ordenado ser forte e de boa coragem. Não temas, tampouco fiques desanimado. Vou repetir de novo. Ser forte e de boa coragem. Não temas, tampouco fiqueis desanimado. Pois o Senhor, isso aqui é muito forte. Pois o Senhor teu Deus é contigo. Vou repetir isso aqui. Pois o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que fores. Amém? Pode se assentar em nome de Jesus, irmão? Glória a Deus. Glória a Jesus. Como de costume, ser breve aqui nas minhas palavras. O intuito é só que os irmãos compreendam o que Deus quer falar. Posso dizer que é a cereja do bolo, né? A pastora já foi usada aqui pelo Espírito Santo para falar muitas palavras, certo? Então só quero complementar acerca do que já foi falado aqui nessa noite. Amém? E como de costume, alguns que já me conhecem, eu gosto de colocar um tema na mensagem. Amém? Por que o tema? O tema com o intuito de ficar de mais fácil compreensão para você que está ouvindo. Quando você tem um tema, quando tem tudo bonitinho lá, uma organização do seu texto, do que você quer passar para as pessoas conseguem compreender melhor. Porque às vezes a gente falamos muito, certo? E às vezes o povo sai daqui, eu geralmente sou assim, quando chego em casa, pergunto minha mãe, o que você entendeu da palavra? Esse dia eu preguei e falei, mãe, o que você entendeu da palavra? Ela respondeu na lata, você falou muitas coisas. Não entendeu nada, foi você entendeu, não entendi, você falou muito, misturou tudo. É bem sincero, mandou na minha lata. Eu fiquei meio assim, eu falei, caramba, na minha compreensão, eu tentei ser o mais compreensível possível. Minha mãe mandou uma dessa, preciso melhorar. Então, e é verdade. Às vezes nós iniciamos, eu sei, é verdade que o Espírito Santo ele faz do jeito que ele quer. No mesmo texto, na mesma pregação, tem várias interpretações, ele vai falando de acordo com a necessidade dos ouvintes, certo? Só que particularmente geralmente Deus me usa assim, falando uma coisa só, entendeu? Uma coisa só para que as pessoas venham entender o que Deus está falando acima de uma coisa só. Vou falar de fé, vou focar só na fé ali. Não vou falar de provação, não vou falar de outra coisa. Vou focar só na fé, não vou falar de oração, só fé. Entende? Para ficar mais fácil a compreensão. Então o tema da mensagem de hoje, que eu coloquei aqui, que Deus me deu ali, irmão, não tinha nem preparado nada, desceu fresquinho aqui. Tema: o tempo é de guerra e precisamos sermos fortes e corajosos. Amém? Eu vou repetir para ficar de melhor compreensão. O tempo é de guerra. O tempo é de guerra. E precisamos sermos fortes e corajosos nessa guerra. Eu não sei como você adentrou aqui hoje. Eu não sei quais as guerras que você tem enfrentado. Eu sei que tem muitas guerras, espiritual, guerras emocionais, guerras no mundo físico, né? Que as necessidades, até mesmo pessoais, até mesmo no nosso lar, guerras com parentes, guerras com famílias, guerra dentro do lar, guerras até dentro da igreja. Eu não sei qual é a guerra que você está passando hoje. Só que o recado de Deus para mim e para você seja forte e seja corajoso. É bem verdade, irmão, que esse texto aqui é o início do ministério de Josué. Lá em Êxodo, Moisés iniciou um ministério como libertador, foi chamado para libertar o povo lá no Egito, que havia 430 anos que estavam sendo cativos, sendo escravos lá no Egito. Então Moisés é levantado como libertador e vai cumprir o seu ministério, cumprir a sua missão como libertador, e vai lá, claro, com a ajuda de Deus, liberta o povo no Egito. Só que nem todo ministério, na verdade nenhum ministério, ele dura para sempre, certo? A não ser o de Jesus Cristo, que morreu, que veio ao mundo, morreu, ressuscitou, e o ministério dele até hoje, entende? Mas nós sabemos que o ministério humano, nosso, presbítero, pastor, ele não é eterno. Uma hora vai ter que ser passado, uma hora eu e você vai morrer e vai acabar. Então, assim foi com Moisés. Moisés acabou o seu ministério, chegou o tempo dele morrer, e agora Josué assume essa grande responsabilidade. Responsabilidade que muitos têm corrido, porque não é fácil. Porque não é fácil. Ser pastor não é fácil, ser presbítero não é fácil, ser missionário não é fácil,
Ser evangelista não é fácil. Eu quero dar um recadinho para a irmã Zuleika. Ser diaconisa não é fácil. Ser diácono não é fácil. Assumir ministério, irmão, é uma grande responsabilidade. Esses dias eu estava estudando acerca de 1 Timóteo, capítulo 3, e fala das recomendações de uma pessoa que é chamada para o ministério, tem que ter, irmão. Não pode ser dado ao vinho, tem que ter um bom testemunho, tem que cuidar bem da sua família. Então tem vários requisitos que no meio da sociedade que estamos vivendo está bem difícil de viver, irmão. Está bem difícil de cumprir esses requisitos que estão escritos lá em 1 Timóteo capítulo 3. Então já quero dizer que há uma grande responsabilidade, irmão, ter ministério. Então Josué que agora é chamado para uma grande responsabilidade. Creio eu, conjecturando eu com as minhas palavras, não estou afirmando, certo? Mas baseado com o que está escrito aqui, baseado com essa palavra de Deus, de encorajamento para ele, pode ser que ele dê uma balançada. Até porque a responsabilidade aqui era grande. Você imagina, irmãos, liderar 12 tribos, certo? Eu não sei aqui exatamente, como eu falei, foi preparado aqui, eu não sei quantas pessoas exatamente tinham nessas 12 tribos. Eu não posso falar que tinha 1 milhão, eu não posso falar que tinha 2 milhões, eu não posso falar que tinha 3 milhões. Eu sei que havia muitas pessoas nessas 12 tribos. Então Josué deve ter olhado e falado, caramba, que grande responsabilidade. Quando se tem uma pessoa para ajudar, se torna menos difícil. Não vou falar que é fácil, se torna menos difícil. Entende? Poxa, Moisés está vivo, eu vou agora liderar. Enquanto eu vou liderar, Moisés vai me auxiliar nessa missão. Até porque eu estou assumindo uma grande responsabilidade. Até porque agora que eu fui chamado para exercer um ministério, então qualquer dúvida que eu tiver, eu estou me arrepiando aqui, qualquer dúvida que eu tiver, eu vou pedir ajuda a Moisés. Só que Moisés, irmão, havia morrido. Então creio eu que Josué deu aquela tremida na base. Entende? Usando essa palavra aqui para falar, seja forte, seja corajoso. Talvez no espírito dele ali, eu vou falar que ele verbalizou, talvez no espírito dele ali ele ficou meio tremido. Opa! Como é que vai ficar esse negócio? Uma grande responsabilidade. 12 tribos, certo? Então, Deus agora dá essa responsabilidade para Josué. Mesmo com Moisés morrendo, ele assume essa grande responsabilidade. Responsabilidade essa que era levar o povo para a terra de Canaã, terra prometida, e distribuir essas 12 tribos dentro da terra prometida. Só que não seria fácil, pastor Jean. Haveria guerra, certo? Para ele conquistar essas terras, ele teria que guerrear. Então é por isso que Deus dá uma ordem. Isso aqui, irmãos, é uma ordem, tá? Porque Deus, ele sabe o final. Eu estou me arrepiando todo aqui, irmão. Ele sabe o final, muito menos antes de começar. Nós não sabemos o que irá acontecer amanhã. Nós não sabemos a guerra que iremos enfrentar amanhã. Nós sabemos a guerra que enfrentamos hoje. Eu posso falar para você que hoje foi debaixo de luta. Hoje foi debaixo de guerra, de peleja, de tribulação, de adversidade. Mas amanhã, talvez essa guerrinha que eu passei hoje vai ser maior. Entende? Então Josué não sabia qual guerra ele iria enfrentar. Entende? Ele não sabia o que estava esperando para ele lá na frente. Mas ele assume essa responsabilidade. E Deus dá uma ordem, irmão. Olha que coisa. Deus fala para ele, ó. Seja forte e seja corajoso, irmão. É uma ordem que Deus está falando. É a palavra de Deus, irmão. Irmão, me arrependo de novo aqui todo, irmão. Ô, irmão. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Tem gente que já entendeu já, irmão. Para quem gosta de ler, eu vou devagar aqui, irmão. Ó, 8h58, 9h10 eu encerro. Vou devagar. Para quem gosta de ler, para quem já leu Josué todo, presbítero Bruno, porque acredito que você já leu Josué todo, você vai saber, você vai entender que o ministério dele foi bem sucedido. Irmão, ele ficou velho, a Bíblia diz que ele ficou velho, irmão, não ficou dele com, se eu não me engano, segundo os historiadores, com 86 anos, ele estava com o mesmo vigor, irmão, de quando ele iniciou o ministério dele, irmão. Então, olhando aqui, deslizando essas palavras aqui, ó, a Bíblia, você vai entender que o ministério de Josué foi um ministério bem sucedido, irmão. Mas por que foi bem sucedido? Porque ele pegou essa palavra, ele pegou essa ordem, sabe? Ele guardou essa palavra que Deus falou para ele: seja forte, seja corajoso, não temas, não desanimes, porque eu sou contigo por onde quer que andares, irmão. Aí você olha uma coisa linda aqui, irmão. Ele
vai lá para a guerra. Vou te falar. Ele vai lá para a guerra. Ele conquista as terras. Ele vence as batalhas. Ô, irmão. Deus fala para ele, ó, fica no livro da minha lei que Moisés escreveu. Segue tudo direitinho. Ó, não desvia nem para a direita, não desvia nem para a esquerda, não desvia nem para a esquerda. Vai em frente, ó, só segue a palavra que Moisés escreveu. Só segue a lei que Moisés escreveu. Vai firme. E a gente vê, ao deslizar essas folhas aqui, que foi um ministério bem sucedido. Aleluia! Entende? Foi um ministério bem sucedido. Sabe por que muitas das vezes nós perdemos a guerra? Sabe por quê? Porque Deus está falando para mim e para você uma ordem, irmão. É uma ordem, uma palavra. Ei, deixa eu te falar, presta atenção. É uma ordem, é uma palavra, irmão. Não é uma palavra de qualquer um, nem amigo, falastrão, que bate no seu ombro e fala que é seu amigo. Olha, eu estou contigo. Nunca vou te abandonar. Não é amigo, não é amiguinho, irmão. Homem que volta atrás. Homem que uma hora fala, uma hora coxinha dois pensamentos, uma hora volta. Ele não vai te ajudar mais não. Estou com raiva de você, não quero mais. Não, irmão. É Deus. É Deus falando para mim e para você. Que está contigo. Por onde quer que você vai? Não é para ter medo, irmão. Foi uma ordem. Foi uma palavra. Não tem diabo, não tem capeta, não tem guerra, não tem luta, não tem adversidade, não tem tribulação, irmão. Deus está contigo. Ô, querido. Glória a Deus. E por que você está com medo, irmão? Por que você está com medo, irmãos? É verdade. Certa feita, a Bíblia diz que Pedro vê Jesus andando sobre as águas. E ele, quando vê Jesus andando sobre as águas, ele pede: Senhor, quero ir até o Senhor. Aí Pedro pede: Jesus, pode vir, está tranquilo, eu sou Jesus, estou falando. Eu estou te dando uma ordem, é uma palavra, entendeu? Eu sou Jesus, eu não sou ser humano, não vou te abandonar. Pode vir, Pedro. Ele vai, e, ó, tranquilão, dá um passo, dá 2 passos, 3 passos. Só que no meio do caminho se levanta a tempestade, se levanta o vento. Ele começa aqui, ó, a reparar, irmão. A reparar, que ele está reparando. Começa a ficar com medo. Mas é Jesus que está na frente dele, irmão. É Jesus, irmão, que está lá na frente de Jesus, que falou, Jesus que deu a ordem. Mas ele está tremendo. Ai, tempestade. Ai, o vento. E começa a afundar. Entende? Então, quem tem medo, afunda. Quem tem medo, paralisa. Quem tem medo diante das guerras, das tempestades, dos ventos, das adversidades da vida, dos levantes, das calúnias, irmão, do tempo da promessa, do tempo da espera, irmão, afunda, paralisa. Aí Deus está falando para você hoje: não tenha medo. Sou eu que te falei essa palavra. Sou eu que estou contigo. Por que você está com medo? Oh, meu Deus. Meu Deus, irmão. Coisa linda, Jesus. Você já viu que ele é fiel para cumprir, irmão. Ele não é filho do homem, ele é fiel. Ele cumpriu. Eu estou falando aqui só de Josué. Eu saí um pouquinho aqui para Pedro, mas se você ver, tem vários personagens aqui, irmãos. A qual cumpriu. Certa feita, já falei isso aqui, acho que foi semana retrasada. Está lá Jesus no barco, irmãos. Dormindo. Começa a vir também o reboliço ali na tempestade no alto mar. Irmão, Jesus estava no barco. Não precisava. Irmão, eu estou falando de verdade. Eu sou ser humano. Corta para mim, corta para você, para nós, seres humanos. Seres humanos. Irmão, Jesus está no barco, lá dormindo. Não precisava. A Bíblia está ali. Se você pegar e ler, você vai entender. Que ele chega a repreender os discípulos por acordarem ele. Homens de pequena fé. Entende? Não precisava nem eles acordarem Jesus, irmão. Se Jesus estava no barco, deixa Jesus dormir. Você acha mesmo? Bom, seja inteligente nessa noite. Seja inteligente. Esses caras não foram inteligentes, vamos ser inteligentes. Você acha mesmo Jesus dormindo lá no barco? Você acha mesmo que ele ia deixar a água entrar no barco para ele morrer afogado também, irmão? Aleluia. Ô, pastor. Aleluia, Jesus. Pô, é questão... Não é verdade? É questão de inteligência, irmão. Pô, se ele tem que cumprir a missão dele, você tem que chegar até a cruz do Calvário, tem que ressuscitar, para que a graça venha nos alcançar. Oxe, irmão, então seria um ministério incompleto? Ué, como é que Deus vai deixar esse mistério? Como é que é esse negócio? Está lá dormindo. Porque os discípulos vão pensar: poxa, se ele veio ao mundo, certo? Se ele veio cumprir uma missão, você está falando que é o Filho de Deus, ele veio morrer, certo? Para salvar o mundo, para salvar os pecadores, entende? Então tá tranquilo, vamos ficar tranquilos, vamos ficar de boa. Vamos sentar aqui,
Aleluia. Aí que Deus está falando para mim e para você nessa noite. Não precisa ficar com medo. Eu demorei para pegar esse negócio. Um tempinho atrás, eu falei isso aqui, eu vou repetir rapidamente, só para os irmãos entenderem. Passei um processo ali, irmão, e toda hora eu batia dúvida, toda hora medo. Eu falei, não, que negócio é esse? Eu vou sair disso. Eu vou dar meu jeito em outra coisa. Esse negócio de empreender aí não é comigo, não. Medo, irmãos. Hoje não, hoje tranquilo. Aleluia. Eu sei que no tempo certo Deus vai cumprir, irmão. Entende? Mas demorei para entender esse negócio. Demorei. Entende? Mas perdi o medo. Sabe? Porque eu sei que na hora certa a promessa de Deus vai se cumprir, irmão. Aleluia. Então nessa noite não tenha medo. Glória a Deus. Entende? Por que Josué foi um ministério bem sucedido? Primeiro, não teve medo. Segundo, não desanimou, irmão. Aleluia. Sabe qual é o nosso problema às vezes? É o desânimo. Entende? Nós temos esse péssimo hábito. Eu vou repetir isso aqui. Já falei um tempinho atrás. Temos o péssimo hábito de iniciarmos uma coisa e não irmos até o final. Entende? Deus te chama, você sente a presença, levanta a mão cansado, só que nós não íamos até o final. Alguns, não posso generalizar, não são todos, são alguns. Por quê? Porque desanima. Já viu aquela pessoa que chega, não, vou começar a caminhar. Eu praticamente estou nesse erro aí, irmão. Estou deixando a desejar. Eu já desço aqui, entendeu? Como eu estou falando, a palavra conta para mim e conta para os irmãos. Botei. Fiquei vários meses, pastor. Pegava meu sapatinho, ia para a rua correr. Fiquei. Aí, já tenho uns 4 meses, que eu não sei mais o que é correr. Já andei para trás, botei o projeto. Não, esse ano eu vou correr 3 vezes na semana, irmão. Entende? Porque desanimei. Entende? Não é para desanimar. Por que muitos perdem a guerra? Por que muitos não são bem-sucedidos como Josué? Porque desanima na oração. Deus está falando, é para orar. Está na guerra, ora. Está na guerra, jejua. Está na guerra, medita na palavra. Tem um hábito de leitura todos os dias. Entende? Tem um hábito de se inclinar para as coisas espirituais, irmão. Só que desanima. E se desanima, perde a guerra. Oh, meu Deus do céu. Aí você vê muitos cristãos, irmão, muitas pessoas desanimadas. Por quê? Porque não alimentam o espírito. Não se inclinam para as coisas espirituais. Aleluia. Porque quando vem o vento da tempestade, eu não estou firme na rocha, né? Como diz lá Mateus 7:22, se eu não me engano, que aqueles que edificam a casa sobre a rocha, quando vem o vento da tempestade, ela não se abala. Entende? Mas aqueles que estão sobre a areia, vem a tempestade, derruba tudo. Com as minhas palavras. Por causa do quê? Por causa do desânimo. Quando Deus está falando, quer ter um ministério bem sucedido como o de Josué? Não desanima. Verdade. Não desanima na oração. Não desanima no jejum. Não desanima na leitura da palavra. Hoje eu estava lendo uma coisa linda. Eu estava estudando com a missionária, Neide, com a futura esposa, né? Oh, glória, que glória. Aleluia. Vou localizar isso aí, né? Parabéns, Jesus. Glória a Deus. Irmão, Aleluia. nós estávamos lá naquele casalzinho bonitinho, né? Sentadinho aqui, vamos estudar. Aí eu peguei sozinho, peguei a Bíblia, vou dar uma estudada aqui. Sentei para ver qual era, né? Aí ela, levou lá para a cozinha, daqui a pouco voltou. Não, vamos estudar então. Ela sentou do meu lado, nem precisa falar nada, sentou começando a estudar. Aí, para eu poder resumir aqui, precisa ficar falando, só para resumir aqui onde eu quero chegar, começamos a estudar 1 Timóteo capítulo 4. Nós estamos no livro de Timóteo, começamos em Filipenses, agora já estamos em Timóteo. Nós estamos juntos, fazemos anotações juntos e tudo mais. Aí, irmãos, lá no livro de Timóteo, 1 Timóteo capítulo 4, está falando, Paulo está ensinando para Timóteo a ser pastor, porque é uma epístola pastoral, certo? Ele está ensinando a Timóteo a ser pastor. Timóteo agora entra no ministério como Josué, certo? Aceita o ministério, tem lá os requisitos para assumir o ministério, não é dado vinho, tem bom testemunho. Tá, aí Paulo vai e escreve uma carta de 1 Timóteo capítulo 4, ensinando a Timóteo a ser pastor. Certo? E um dos versículos lá, que eu não lembro agora exatamente qual é, ele está falando assim, ó, Timóteo, aplica-te à leitura. Entende? Por quê? Porque naquele tempo, nos últimos dias, você pegar 1 Timóteo capítulo 4, no verso 1, está dizendo, nos últimos dias alguns apostatariam da fé, certo? E começariam a ensinar, a enganar o povo, ensinando doutrina de demônios. Aqui que Paulo sabiamente, né, viu essa necessidade na igreja, viu que alguns desses falsos profetas se enviaram, se levantaram
levantado para tentar enganar o povo, ele vai lá e escreve a carta. Aí fala, Timóteo, ó, aplica-te à leitura. Porque se você se aplicar à leitura, você não vai ser facilmente enganado pela doutrina do demônio. Entende? Agora imagina, irmão, Timóteo teve um ministério bem sucedido. Mas imagina, se ele não pega essa palavra de Paulo, presbítero, que isso aqui foi inspirado pelo Espírito Santo, se ele não se aplica à leitura, irmão, somos vulneráveis. Às vezes nós confiamos na força do nosso próprio braço, irmão. Às vezes nós achamos que somos fortes, corajosos por um homem. Não, irmão. É o Espírito Santo que nos dá isso, irmão. Aleluia. É o Espírito Santo que nos sustenta. Por isso que Paulo ele vai dizer em Filipenses, tudo posso naquele que me fortalece, irmão. É o Espírito Santo. Tá vendo por que você não pode desanimar? Tá vendo que você não pode desanimar na oração? Tá vendo por que você não pode desanimar no jejum? Tá vendo por que você não pode desanimar na leitura da palavra, irmão? Entende? Agora, se você ficar, tem que ter, é tudo de libertação, tem que... 9h15 eu acabo, prometo. Eu tenho que falar um pouquinho, é tudo de libertação. Agora, se você ficar o tempo todo, ó, novela, celular. Não vou orar agora não, tem que responder minha amiga aqui primeiro. Aí vai. Aí não ora, passa o dia todo sem orar. Chega no culto, tem gente que está vindo pro culto, anêmico. Não estou falando só aqui na semana, estou falando de modo geral. Anêmico espiritualmente. Não sente um arrepio, irmão. Por quê? Porque alimentou a carne o dia todo. O tempo todo na televisão, irmãos. O tempo todo na novela. O tempo todo na Netflix. O tempo todo no futebol lá. Irmão, como é que vai ficar esse negócio? Aí não tem como, eu tô desanimado. Aí vou pergunta de sabedoria. Mas por que você está desanimado? Está orando? Aí eu, irmão, tá jejuando? Não, porque jejum é para matar a carne. Deixa a gente mais sensível a Deus, né? Não consigo jejuar não. Jejuar pra mim é uma luta. Toma remédio, inventa um monte de coisa, irmão. Inventa um monte de coisa. A leitura, tá lendo? Igual Timóteo, vai ter um ministério bem sucedido? Vai conseguir vencer as guerras? Leitura? Irmão, nem te conto. Quando eu pego na Bíblia me dá um sono. É o diabo me dá sono. Irmão, é culpa do diabo, fala que irmãos. Aleluia, Jesus. Entende? Aí tá anêmico espiritual, desanimado. Desanimado, se está desanimado, vai perder a guerra, irmão. É verdade. Vai perder a guerra. É verdade. Gente, então, para Josué, eu vou encerrar agora, para Josué ter um ministério bem sucedido, irmão, para ele alcançar as promessas de Deus, herdar as terras que Deus tinha dado para eles, ele teve que ser forte, ser corajoso, não ter medo das lutas, das adversidades, não, irmão. Não desanimar. E acreditar e confiar no Senhor que Deus era com ele, irmão. Então nessa noite Deus está falando, seja forte, seja corajoso. Não precisa você ficar com medo, não precisa você ficar com medo. Não desanime, continue firme na oração, continue firme no jejum, continue firme na aplicação da palavra, irmão, da leitura da palavra, irmão. Porque o Senhor é contigo. Tem demônio, tem perseguição, calúnia, fofoca, irmão. Deus é contigo. Aqui não é Rodrigo que está falando. Até mesmo o Rodrigo um dia pode falhar com você, para falar, não, estamos juntos, estou contigo. Mas posso falhar? Pastor, não, estamos juntos, eu te pode falhar. Previno, pode. Mas Deus, Jesus não, irmão, está contigo. Como eu ouvi falar esses dias, foi missionário, já me falou. Foi ontem. Ela falou, Deus ele é bom, Deus ele está comigo. Acho que o diácono Silvana falou isso, Deus está comigo. Aí a missionária falou, muitas vezes nós que abandonamos ele, correto? É nós que abandonamos ele, irmão. Porque a Bíblia mesmo diz que a mão dele não está encolhida para que não possa salvar, nem seus ouvidos tapados para que não possa ouvir, irmão. O problema está em nós, que muitas das vezes não queremos, manter o contato com ele. Entende? Em oração, em jejum. Entende? Esse é o mistério. Por isso que lá em Tessalonicenses, 1 Coríntios, Paulo está ensinando, as armas das nossas milícias não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir fortaleza. Então qual é o segredo dessa música que a gente está falando aqui? Para vencer essa guerra, tem que ser forte e corajoso e se inclinar mais para as coisas de Deus. Entende? Se ficar desanimado, se não orar no jejum, vai dar ruim. Amém? Assim eu esse para a oportunidade em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Oh, glória, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia.